Olá, alunos! Que bom encontrar vocês para a nossa aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou estar aqui com vocês nesse período para que nós possamos aprender um pouco mais sobre a nossa língua, aprender cada vez mais a utilizar essa ferramenta de comunicação também, certo? Para alcançar os nossos sonhos, ok? E a aula de hoje nós vamos refletir sobre os elementos da comunicação. Que elementos são esses que fazem parte da nossa comunicação e conceitos importantes, certo? Então vamos começar? Vamos começar aí observando, no caso, um conceito sobre comunicação. O que é a comunicação? Colocando aí o texto para a gente, olha só. A comunicação é um processo que envolve a troca de informações e utiliza os sistemas simbólicos como suporte para este fim, ok? Então perceba que a comunicação são as interações que nós fazemos com o outro, com a outra pessoa, com os seus pais, com os seus filhos, com os nossos amigos. Essa interação que nós fazemos por meio do quê? Por meio da língua. A língua é esse sistema de interação, é por meio dela que nós interagimos, certo? É por meio dela que nós pedimos um copo de água, é por meio dela que nós aconselhamos, que nós, no caso, nos expressamos. Então perceba que a língua será o grande motor desse sistema, dessa comunicação e dessa interação. Certo? Então, para que a gente possa refletir um pouquinho mais, vamos assistir um vídeo que ele vai trazer para a gente o que é exatamente esse se comunicar. Comunicar é. Vamos assistir agora. Comunicar é começar o dia cumprimentando o seu próximo. Pode ser também através das cartas, jornais, livros e até sozinho. Um olhar apaixonado diz tudo. Nada melhor do que se declarar. A música diz quem nós somos. Se comunicar não tem idade, até entre marido e mulher. No passado, entre civilizações antigas, entre mãe e filho, com sinais, entre nós e a natureza. A comunicação é essencial para a nossa vida. Muito bem, então perceba que a comunicação é essencial. E como o nosso texto diz, o nosso próprio vídeo, ele mostra aí para a gente diversas interações com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos amigos, certo? E perceba que a comunicação ela está presente desde o início, desde os primórdios da humanidade. O homem precisou se comunicar com o outro, o homem primitivo precisava se comunicar. E percebo que no início nós já tínhamos um sistema, uma língua muito desenvolvida como nós temos hoje. Não, percebo que os primeiros traços de comunicação aí foram desenhos escritos, ou seja, rabiscos em paredes de caverna para contar histórias, os dia a dia, no caso, a tradição daquele homem primitivo. Então percebo que é uma forma de nos comunicar, que já existia há muito tempo atrás. Certo? E é por meio da comunicação, por meio do uso da língua, essa capacidade que o homem tem de interagir por meio de uma língua, que fez o homem evoluir e chegar ao estágio que estamos hoje, certo? Com esses meios digitais, né? Então percebo que os meios digitais que nós utilizamos, como por exemplo o aula em casa, é um meio de nos comunicar, de interagir, de transmitir conhecimento, fazer com que outra pessoa aprenda. Então percebo que as invenções como a TV, o computador, né, a criação da internet, tudo isso teve o intuito de nos comunicarmos, né, de fazer com que nós tivéssemos uma interação melhor com o outro. Ok? Conceitos importantes sobre a comunicação. Observem aí no nosso texto. Primeiro deles, língua. Então, o que é a língua? A língua é o sistema de códigos linguísticos, certo? Sistema de códigos linguísticos utilizados por um grupo social. Observem, aqui no Brasil, qual língua nós utilizamos? A língua portuguesa. Então, perceba que a sociedade brasileira utiliza como língua oficial a língua portuguesa. Em outro país, você vai ter outra língua, outro sistema de código, certo? Como, por exemplo, lá do outro lado do oceano, na Espanha, qual é a língua oficial que é utilizada lá?
o espanhol, certo? Lá no Japão, o japonês. Então percebam que são línguas diversas que existem no mundo e são utilizadas por sociedades diferentes. Voltando ao nosso texto. Os indivíduos do grupo devem decodificar os signos para obterem a mensagem e efetivar a comunicação, ok? Então, a língua é esse sistema de código que nós utilizamos em sociedade para nos comunicar. Cada sociedade, cada povo vai ter a sua própria língua. E a fala? A fala é o uso particular do indivíduo, certo? Esse uso particular, ele é muito subjetivo. Pertence a um grupo social, certo? E faz da língua, certo? É o uso, a maneira como determinado grupo utiliza. Exemplo, olha só, nós temos aqui no norte o nosso modo de falar, né? Nós possuímos muitas palavras que não existem lá no sul. Então perceba que isso é uma forma de utilizar a nossa linguagem, certo? E perceba que até o modo como nós falamos também. Um exemplo, aqui no norte, não é? Aqui no Amazonas, nós temos uma palavrinha que nós pronunciamos dessa forma. A palavra aqui, vou até escrever aqui no quadro. Tia, certo? Observem a pronúncia. Tia. Mas lá no Nordeste existem regiões que os indivíduos, as pessoas que utilizam essa palavra, que pronunciam, eles fazem essa pronúncia de forma diferente. Tia. Observem, tia e tia. Observe que há uma diferença no modo de falar, né? Então, essa diferença é exatamente a fala, o modo individual, né? Então, percebe que cada pessoa vai ter o seu modo diferente de utilizar a própria linguagem, é o modo de falar que vai diferenciar. Vamos adiante? Linguagem. Olha só. Linguagem é representada por todo o sistema de sinais convencionais que permitem a interação entre os seres, fazendo com que a comunicação se efetive de forma plena, certo? Então perceba que a linguagem irá englobar um sistema muito maior, certo? Além da língua, como a língua portuguesa, pode envolver também imagens. Um exemplo disso, não é, que envolve também a linguagem. Nós temos a linguagem não verbal, certo? As placas de trânsito, o semáforo que vai utilizar cores diferenciadas para dizer ao condutor se ele pode seguir ou se ele deve parar, certo? Por exemplo, o verde pode seguir numa via. O amarelo, você tem que prestar atenção naquele local e o vermelho, pare. Então, perceba que isso daí é uma convenção. Se você vai em outro país e você encontra um semáforo, você sabe o significado daquelas cores, certo? Então, tudo isso aí envolve uma linguagem que está presente entre os indivíduos de diversas sociedades. Então, a linguagem ela é muito mais abrangente. Envolve tanto o não verbal, gestual, corporal, certo? Sons, cores, o visual, tudo isso vai estar englobado aí nesse leque da linguagem. Ok? Vamos adiante, observe aí. Para produzir uma mensagem, é importante levar em conta o quê? Intenção, certo? Convencer, avisar, divertir, emocionar, ensinar, manter contato. Então percebam que de acordo com a intenção, eu vou utilizar determinada linguagem, eu vou falar de determinado modo diferente. De repente você quer uma vaga de emprego, né? Você está indo para uma entrevista de emprego. Perceba que nessa entrevista de emprego, como você vai se comportar? Você vai se comportar de uma maneira formal, certo? Até mesmo porque você está em uma situação formal. Como você vai utilizar a língua? Você vai utilizar de maneira mais formal possível também. Por quê? Porque você está ali querendo uma vaga de emprego e essa situação é formal. Uma situação formal exige uma linguagem formal. Então você vai deixar de lado as gírias, você vai deixar de lado palavras, né, que não estão de acordo com a norma culta da língua. Você vai mostrar para aquela pessoa que está entrevistando você que você domina bem a língua, certo? Então percebe que é uma situação que vai condicionar o seu uso da linguagem. A intenção de você estar usando a linguagem formal, falar de acordo com as normas gramaticais, é a intenção de
chegar a um emprego, mostrar para a outra pessoa que está fazendo a entrevista com você de que você domina a língua e que você tem condições de assumir aquele cargo, aquele emprego que você quer, certo? Já quando você está, por exemplo, em uma festa, você quer se divertir com os amigos, a situação é completamente diferente. Qual é a sua intenção? É se divertir, é interagir com os seus amigos. Então, ali você vai utilizar uma linguagem que pode ser até informal mesmo. Por quê? Porque você conhece essas pessoas, são os seus amigos, você quer se sentir bem com eles e eles com você também. Então, você, com essa linguagem mais informal, você acaba trazendo essa proximidade, certo? Vamos adiante. Situação. A quem se dirige, em que ambiente e de que forma será transmitida, certo? Até o contexto, a situação em que eu estou. Se eu estou numa entrevista de emprego, percebo que eu vou me comportar utilizando a minha língua de maneira mais formal possível. Na festa com os amigos é diferente, como eu já mencionei. Adiante aqui. Contexto. De acordo com o momento histórico em que é produzida a mensagem, pode ser de formas diferentes, certo? Então, percebo que o contexto também influencia bastante, ok? Então, percebo que a linguagem, ela será utilizada de acordo com a situação, intenção e o contexto. É como uma roupa, certo? Se eu estou indo para uma festa de casamento, percebam que eu tenho determinada vestimenta, que eu tenho que utilizar em uma festa de casamento, uma vestimenta mais formal. Mas, se eu vou tomar um banho de rio, eu não vou utilizar a mesma roupa que eu fui lá para a festa de casamento, certo? Vou utilizar roupas leves, certo? Uma roupa que me deixe à vontade para nadar naquele rio. Então, há diferenças na forma como você utiliza a língua. Se eu estou indo para uma situação muito formal, se de repente eu estou indo lá na prefeitura, conversar com o prefeito, pedir para que ele resolva um problema que eu tenho ali na rua da minha casa, abrir um buraco, e eu quero que o prefeito vá lá, que o prefeito mande alguém fechar aquele buraco, perceba que eu vou para um local formal, com uma formalidade. Então, vou utilizar a linguagem formal lá, certo? E então, é uma situação formal, então tudo isso vai influenciar. Por que eu estou utilizando a linguagem formal? Porque o meu ambiente é formal. Agora, se eu vou tomar um banho de rio com meus amigos, linguagem formal, porque eu estou entre conhecidos, entre pessoas que são do meu convívio, certo? E entre as formas de utilizar a linguagem, nós temos também a maneira de se expressar. No caso, a expressão. Então, percebo que muitas vezes o indivíduo ele quer se expressar, ele quer botar para fora os sentimentos dele, aquilo que ele está sentindo. E uma forma de fazer isso é por meio dos textos e até mesmo dos textos literários, como a gente tem na nossa língua. Um exemplo, olha só, este belo poema aqui que nós trazemos para vocês, os Bem-aventurados, o poema Bem-aventurados, de Mário Quintana. Então, percebo que aqui eu tenho um texto que busca trazer a expressão de um poeta, de um autor. E percebo que ele materializa isso aqui nesses versos. Acompanha comigo. Olha só. Bem-aventurados. Bem-aventurados os pintores escorrendo luz que se expressam em verde, azul, ocre, cinza, zarcão. Bem-aventurados os músicos e os bailarinos e os mímicos e os matemáticos, cada qual na sua expressão. Só o poeta é que tem que lidar com a ingrata linguagem alheia à impura linguagem dos homens. Mário Quintana, certo? Então, gente, percebam que no nosso texto aqui é uma forma de expressão do poeta, não é? Ele coloca nos versos dele aqui essa bem-aventurança. Percebe que esse texto lembra muito um texto bíblico, certo? Lá do Sermão da Montanha, bem-aventurados mansos, bem-aventurados pobres, que Jesus Cristo faz, né, aos seus discípulos e ao povo que estava ali, o Sermão da Montanha. Há uma relação com esse texto, então percebe que ele utiliza a mesma ideia, não é? Faz essa lembrança e ele fala com relação à arte. Bem-aventurados os pintores, certo? Os matemáticos, os bailarinos, os mímicos. Percebe que os matemáticos são colocados aqui também em meio a esse grupo
de arte que se expressa, e aos poetas também. Porém, os poetas, percebo que temos até um tom um pouco negativo, porque eles trabalham com a linguagem, mas que linguagem é essa? Com a linguagem ingrata dos homens. Então, percebo que há um tom um pouquinho negativo com relação a essa linguagem do homem que o poeta coloca aqui no nosso texto. Então, percebo que esses elementos da comunicação que nós temos presente, a pessoa que fala para outra pessoa, sempre influenciado por meio do quê? Por meio de um contexto, uma situação e também da intenção, ok? Então, já que vimos aí os conceitos, elementos como língua, fala e linguagem, vamos agora para o nosso exercício, para a nossa dinâmica. Vamos lá! Três questões, respondam essas três questões e vocês podem enviar as respostas de vocês lá pelo chat e também as suas dúvidas, certo? Então, vamos resolver o exercício e interagir pelo chat. Até daqui a pouco.
Muito bem, voltamos para interagir nesse momento. Então, vamos lá. Quem é que está participando aqui pelo chat com a gente? Eu estou vendo aqui a participação da Marciele, certo? E percebo que a Marcilene, da Marcilene, e a Marcilene diz que a resposta correta, no caso, é a letra A na terceira questão. Temos o Raimundo também, que está interagindo, dizendo que na segunda questão a resposta correta é a letra C. Vamos lá? A Marcilene disse que a questão 1, né, ela colocou aí conceito de linguagem, certo? A Sara está dizendo que na questão 3 a resposta correta é a letra A. O Eudes está participando aqui com a gente, interagindo também, certo? Agradeço a todos que estão interagindo, participando com a gente. Lembrando que esses elementos da comunicação que nós vimos, como linguagem, né, o conceito de linguagem, conceito de língua, o conceito de fala, também é importante a gente colocar os elementos que participam, né? Por exemplo, os elementos como o emissor, os interlocutores, o emissor, a pessoa que está falando e aquela pessoa que eu estou ouvindo. Lembrem sempre que para interagir é preciso uma outra pessoa. Exemplo, eu estou interagindo com vocês, então quem é que está participando desse ato de comunicação? Eu, o professor, que estou falando com vocês, e vocês, alunos, que estão aí do outro lado, assistindo, aprendendo, compreendendo a nossa aula. Percebo que uma pessoa que fala, a outra pessoa que ouve também. Há uma relação de troca. Quando vocês interagem comigo pelo chat, vocês estão falando e eu estou ouvindo, estou lendo a mensagem de vocês. Ok? Percebo que também nós utilizamos a língua para comunicar, não é? Nós estamos falando sobre o elemento da comunicação, eu tenho uma mensagem que eu quero transmitir a vocês, certo? Sobre a comunicação, que vocês compreendam o que é a comunicação e que elementos são esses. Então, a minha mensagem é exatamente essa. E como é que eu vou transmitir para vocês? Eu vou ter que utilizar um canal. E que canal é esse? A nossa língua. Perceba que estamos falando a língua portuguesa e temos um meio também, não é? Que é o meio televisivo, virtual, que nós utilizamos também para que essa mensagem decodificada com a língua portuguesa chegue aí até vocês. E temos um contexto também que é muito importante. Perceba que esta situação de uma aula como essa, né, em que vocês estão assistindo pela TV, que estão interagindo por meio de um aplicativo, está ocorrendo dentro de um contexto de pandemia. Então, percebo que dentro desse contexto nos levou a determinada situação para que a nossa aprendizagem ocorresse dessa forma. Então, o contexto é muito importante também, certo? Então, o contexto vai condicionar a forma como eu vou falar, o meio que eu vou utilizar, como eu vou me comportar, como eu vou me expressar. Então, tudo isso é muito importante, algo que nós já refletimos aqui durante a nossa aula, certo? Então, vamos corrigir as questões, vamos lá para a primeira questão. A questão de número 1, nós temos aí, defina as características que se restringem à tríade, linguagem, língua e fala, certo? Então, vamos começar, é uma resposta pessoal, então a gente começa englobando linguagem como um sistema bem amplo, né? Então, a linguagem que vai envolver as línguas faladas, como a língua portuguesa, vai envolver também a linguagem não verbal, como as cores, os sons, certo? Desenhos, como também os sinais de trânsito, é um tipo de linguagem, ok? Então, a linguagem é algo bem amplo que vai nos permitir essa interação. E a língua? A língua é um sistema, não é, de códigos. Esse sistema de código nós vamos ter a língua portuguesa, a língua brasileira de sinais também, certo? Nós vamos ter o espanhol, o inglês, o japonês. Então, perceba que são códigos que são convencionados, que cada sociedade vai utilizar uma língua diferenciada, ok? E a fala? A fala é o modo particular que cada pessoa faz dessa língua, ou seja, a maneira como se expressa, ok? Então perceba que as respostas de vocês têm que estar dentro dessa direção, ou seja, englobar esses elementos que eu mencionei aqui com vocês, ok? Vamos para a questão de número 2? Então, olha aí, na questão 2 se pergunta, em O que é poesia? Cassiano Ricardo definiu: poesia é uma ilha cercada de palavras
por todos os lados. Para evidenciar o quanto importante é a linguagem para nós, a palavra ilha, nesse contexto, significa letra A, mares, B, escrita, C, linguagem ou letra D, texto. Percebo que a resposta correta para essa questão aqui é a letra C. Então, percebo que a palavra poesia aí se relaciona mais com a linguagem, né? Ao uso da linguagem, ao uso da língua, ok? Vamos para a terceira questão? A terceira questão, nós temos aí, a comunicação enquanto processo interacional tem como principal base, letra A, aspecto social, B, veículo de informação, C, o indivíduo ou letra D, a linguagem. Percebam que a interação, a comunicação, olha só, comunicação, interação, ela vai ocorrer por meio de quê? Por meio do quê? Olha só, por meio da linguagem, pessoal. Letra D é a resposta correta, certo? Então, percebo que se comunicar é o ato de interagir com a outra pessoa. E nós utilizamos a linguagem para isso, utilizamos a língua portuguesa também, certo? Então, a língua portuguesa, ela é utilizada para interagir. Então, os textos que nós escrevemos, certos poemas, as receitas, os ofícios para a prefeitura, percebam que todos esses textos são escritos em língua portuguesa e eles têm finalidades específicas. Fazer um pedido, ensinar a fazer algo, ou seja, interagir com o outro, se comunicar. Certo? Agradeço a participação de todos e aguardo vocês em uma próxima oportunidade. Até lá! A sua aula continua no próximo vídeo.